Olá, eu sou o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, doutorando em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, e estarei com vocês aqui agora no Saber Direito Responde, respondendo às perguntas dos internautas que foram enviadas durante a semana. Vamos à primeira pergunta. Professor, quais são os princípios mais importantes do direito empresarial? Bem, na nossa primeira aula, em que abordamos os princípios do direito empresarial, eu destaquei para vocês a existência de alguns princípios gerais do direito empresarial, aqueles princípios que são aplicáveis a todo o direito empresarial, que perpassam todos os sub-ramos do direito empresarial, e alguns princípios especiais, específicos do direito empresarial, ou seja, princípios que se aplicam especificamente a determinados ramos do direito empresarial, como o princípio da maximização do ativo e o princípio da par conditio creditorum, que se aplicam especificamente ao direito falimentar, o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e da limitação de responsabilidade dos sócios, que se aplicam especificamente ao direito societário, os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, que se aplicam especificamente ao direito cambiário, aos títulos de crédito. Então, eu diria que os princípios mais importantes do direito empresarial são aqueles princípios gerais. São os princípios que se aplicam de uma forma geral a todo o direito empresarial, que perpassam todos os sub-ramos do direito empresarial, que seriam o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada, todos os princípios que estão previstos no artigo 170 da Constituição Federal como princípios constitucionais da ordem econômica e são fundamentais e imprescindíveis para o direito empresarial. Por quê? Porque sem esses princípios não existe mercado. Sem livre iniciativa, sem livre concorrência e sem propriedade privada, como eu expliquei na aula, não existe mercado. Sem mercado, não tem nem sentido falarmos no direito empresarial. E além desses três princípios que estão lá elencados na Constituição Federal, temos o famosíssimo princípio da preservação da empresa, que vem orientando, por exemplo, toda a construção jurisprudencial do STJ sobre matéria de direito falimentar. Então, eu diria que esses são os mais importantes princípios do direito empresarial. Livre iniciativa, livre concorrência e propriedade privada. Infelizmente, por causa do modelo de Estado que a nossa Constituição adotou, são princípios muito mitigados, muito relativizados, e isso, na minha opinião, não é bom. E o princípio da preservação da empresa, que é uma construção muito interessante, mas que precisa ser aplicada com muito cuidado. Aquela importante observação que eu fiz. Preservação da empresa é preservar a atividade empresarial e não preservar o empresário. É tentar manter a atividade empresarial viva e não salvar empresários em crise. Vamos à segunda pergunta. Professor, qual é a natureza jurídica da EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada? Bem, a gente viu que a EIRELI foi criada recentemente, incorporada ao nosso ordenamento jurídico, né? Foi incluído o artigo 980-A ao Código Civil, né? Foi acrescentado o artigo 980-A ao Código Civil, criando essa figura. Foi acrescentado também o artigo 44, inciso 6º, né? Na verdade, foi acrescentado o inciso 6º ao artigo 44. Então, fica aquela polêmica. A EIRELI é uma pessoa jurídica, disso não há dúvida. Ela não é pessoa natural, ela é pessoa jurídica. Mas aí fica a questão, a EIRELI é uma nova subespécie de sociedade ou ela é uma nova pessoa jurídica de direito privado? Né? Ela se encaixaria como uma subespécie de sociedade ou ela seria uma nova pessoa jurídica de direito privado, ao lado das associações, fundações, sociedades, partidos políticos e organizações religiosas? O entendimento majoritário, o entendimento que tem prevalecido, que foi inclusive objeto de um dos enunciados da jornada de direito comercial, é que a EIRELI é uma nova espécie de pessoa jurídica de direito privado. Ela não é meramente uma subespécie de sociedade, porque alguns autores defendem isso, de que ela, na verdade, seria uma espécie de sociedade unipessoal, uma sociedade de um sócio só. E eles dizem, não, o fato dela ter sido prevista lá no 44, inciso 6º, não diz nada, é só uma tecnia. Que eles dizem, por exemplo, as associações, as organizações religiosas
e os partidos políticos estão lá também elencados no artigo 44, mas não deixam de ser subespécies de associação. E aí eles dizem, então, o fato de estar ali no inciso 6º do artigo 44 não diz muita coisa. A EIRELI seria uma subespécie de sociedade. É um entendimento defensável, mas o entendimento que tem prevalecido na doutrina não é esse, inclusive com o enunciado aprovado na jornada do Conselho da Justiça Federal. Então, o entendimento que tem prevalecido é de que a EIRELI é uma pessoa jurídica e não é uma mera subespécie de sociedade, não seria uma sociedade unipessoal. EIRELI é um EIRELI, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, é uma nova modalidade de pessoa jurídica de direito privado. Vamos então à terceira pergunta. Professor, quais as vantagens de se constituir uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada? Bem, como eu mostrei a vocês na aula, a EIRELI ela tem a vantagem em relação à sociedade, qual é? É que na sociedade você precisa de 2 pessoas e às vezes ninguém quer ter um sócio. Então, para você constituir um EIRELI, você não precisa se associar a ninguém. E a vantagem em relação ao empresário individual é que você pode limitar a sua responsabilidade. Então, a EIRELI é um instituto que combina muito bem 2 vantagens. Uma vantagem da sociedade e uma vantagem do empresário individual. Qual é a vantagem que ela traz do empresário individual? Que você não precisa se associar a ninguém. Isso é bom. Você não precisa arrumar um sócio, que sócio às vezes dá problema. E a vantagem em relação ao empresário individual é que ela confere a limitação de responsabilidade, algo que o empresário individual não confere. Então ela consegue aliar essas 2 coisas, por isso tem se mostrado um instituto extremamente interessante e já é um sucesso, embora seja uma criação recente. Vamos então à outra pergunta. Professor, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica se aplica à EIRELI? Sim, se aplica sim. A EIRELI é uma pessoa jurídica, então não há motivo de a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não se aplicar a ela. Além disso, o parágrafo 6º do artigo 980-A diz que se aplicam subsidiariamente à EIRELI as regras da sociedade limitada. Então, como a gente sabe que se aplica a teoria da desconsideração, prevista, por exemplo, no artigo 50 do Código Civil, às sociedades, sobretudo à sociedade limitada, não há motivo nenhum para se entender que a teoria da desconsideração não se aplica à EIRELI. Se aplica sim, esse é o entendimento pacífico, unânime da doutrina, ok? Então, vamos encerrar esse bloco por aqui e voltamos já respondendo mais perguntas no Saber Direito Responde. Olá, voltamos com o Saber Direito Responde, respondendo às perguntas que foram enviadas pelos internautas durante a semana, sobre o nosso curso Temas Atuais de Direito Empresarial. Vamos à próxima pergunta. Professor, quais são as regras gerais aplicáveis aos contratos empresariais? Bem, nós vimos na nossa aula sobre a teoria geral dos contratos empresariais que quando o empresário se relaciona com consumidores, por exemplo, esses contratos de consumo, essas relações de consumo, têm um arcabouço normativo próprio, que é o Código de Defesa do Consumidor. Quando o empresário se relaciona, por exemplo, com empregados, com trabalhadores, essa contratação, essa relação contratual também tem um arcabouço normativo próprio, né? A CLT, as regras do direito do trabalho. Porém, quando o empresário se relaciona com outros empresários, e o objeto dessas contratações é o exercício da atividade deles, ou seja, quando nós estamos diante dos chamados contratos estritamente empresariais, nós não temos um arcabouço normativo específico. Por quê? Por causa da tentativa de unificação do direito privado levada a efeito pelo Código Civil. Então, hoje, contratos cíveis e contratos empresariais são regidos pelas mesmas regras gerais. Você pode até dizer que existe, então, um arcabouço normativo próprio, que seria o Código Civil. Mas a gente viu na nossa aula que esse arcabouço normativo não é muito adequado aos contratos empresariais. Por quê? Porque é um arcabouço normativo que vem muito impregnado por essa nova teoria contratual, que prega um dirigismo contratual forte, uma intervenção estatal nos contratos muito forte, uma mitigação dos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos. E nos contratos empresariais,
por termos uma simetria natural entre os contratantes, não é interessante esse dirigismo contratual. Não é interessante, não é adequada essa mitigação dos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos. Então, é por isso que já está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que institui um novo Código Comercial no Brasil e provavelmente essa teoria geral dos contratos empresariais vai encontrar abrigo em normas mais condizentes com a realidade dos contratos empresariais, né, no novo Código Comercial, se ele for aprovado, e eu espero que sim, ok? Então, essa é a situação hoje dos contratos empresariais. Vamos à próxima pergunta. Professor, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável aos contratos empresariais? Olha, essa pergunta é extremamente polêmica. Vejam, em princípio, não. Uma relação empresarial, um contrato empresarial, uma relação entre empresários, é difícil você caracterizar uma das partes como consumidora, né? Por quê? Porque o conceito de consumidor diz o quê? Diz que consumidor é aquele que recebe o produto ou serviço, que adquire produto ou serviço como destinatário final. E como o empresário geralmente contrata para recolocar os bens e serviços que ele adquire na cadeia de produção, na cadeia de consumo, ele não é destinatário final daquele produto ou serviço, ele insere novamente aquele produto ou serviço na sua atividade empresarial, ele não vai ser caracterizado como destinatário final, no máximo destinatário intermediário daquele produto ou serviço. Então, em princípio, o contrato empresarial não é regulado pelo CDC, mas nós vimos na nossa aula que os tribunais eles têm excepcionalmente aplicado o CDC aos contratos empresariais. Primeiro caso, quando? Quando, embora o empresário não se caracterize como destinatário final fático do produto ou serviço, né, o destinatário final real do produto ou serviço, ele se caracteriza como destinatário final econômico do produto ou serviço. Essa é a primeira mitigação que se faz, a chamada teoria finalista, né? Ou seja, admite-se a aplicação do CDC aos contratos empresariais quando o empresário adquire o bem ou o serviço, o produto ou serviço, como destinatário final econômico daquele bem ou serviço. E o segundo caso, que eu acho mais temerário ainda, é quando, mesmo que o empresário não adquira o produto ou serviço como destinatário final econômico daquele produto ou serviço, ele ostente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é uma interpretação temerária que eu acho que abre um leque muito grande. E por que eu acho temerário, gente? Porque o CDC não é um dispositivo adequado para regular os contratos empresariais. O CDC é um microsistema legislativo que traz regras sobre contratos muito protetivas, que pressupõem uma ideia de assimetria contratual natural, né, em virtude da vulnerabilidade do consumidor. E isso é muito difícil você encontrar nos contratos empresariais. Relações entre empresários são relações entre profissionais, pessoas que conhecem o risco de sua atividade, que têm que assumir o risco de suas atividades. Então, nesse caso, você não deve mitigar a autonomia da vontade, a força obrigatória, como acontece no direito do consumidor, como acontece com as regras do CDC. Você deve dar mais liberdade e prestigiar a força obrigatória dos contratos. Porque nesses contratos a gente tem uma simetria natural e não uma assimetria, né? Se aplicar o Código Civil aos contratos empresariais já é perigoso, e a gente viu as mitigações que são feitas a essa aplicação, imagine o CDC. Então eu não vejo com bons olhos essa ampliação da aplicação do CDC, fazendo com que ele tenha incidência em contratos empresariais, né? Então vamos a outra pergunta. Professor, como compatibilizar a autonomia da vontade com a intervenção do CAD nos contratos empresariais? Essa também é uma questão polêmica que nós enfrentamos na nossa aula, que é o seguinte: a gente defendeu que, segundo uma teoria geral dos contratos empresariais, nesses contratos a gente deveria privilegiar mais a autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos, não deveria haver uma intervenção muito grande do Estado nessas relações contratuais. Mas existem certas situações diante do nosso ordenamento, da conformação do nosso ordenamento jurídico atual, que permitem uma intervenção nesses contratos. Um desses casos é o caso da autoridade antitrust.
A autoridade antitruste está legitimada a interferir em contratos empresariais quando identificar que determinados contratos podem causar danos ou lesão à concorrência. E isso acontece, por exemplo, nas cláusulas de não concorrência, como a gente viu nas cláusulas de raio de shopping center. Então, com isso encerramos mais esse bloco e voltamos já já com mais respostas no Saber Direito Responde. Olá, voltamos com o Saber Direito Responde, respondendo as perguntas que foram enviadas pelos internautas durante a semana sobre o nosso curso Temas Atuais de Direito Empresarial. Vamos a mais uma pergunta. Professor, quais as principais diferenças entre o aval e a fiança? É uma pergunta relacionada à nossa aula sobre títulos de crédito. O aval e a fiança são institutos jurídicos afins. Ambos são garantias pessoais, garantias fidejussórias. A diferença é que o aval é uma garantia fidejussória, uma garantia pessoal típica do regime jurídico cambial. Já a fiança ela está submetida ao regime jurídico civil. E por causa disso nós temos algumas diferenças importantes. Por exemplo, o aval tem que ser feito no próprio título, por causa do princípio da literalidade. A fiança pode ser feita em instrumento separado. O aval é uma obrigação autônoma. Então, por exemplo, a nulidade que eventualmente atinja a obrigação do avalizado não contamina a obrigação do avalista. Isso é muito importante no aval. A autonomia da obrigação do avalista. Já a fiança é uma obrigação acessória. Isso significa o quê? Se você tem uma fiança ligada a um contrato, se aquele contrato tem algum vício que o torna nulo, a fiança segue o mesmo destino, ela será nula também. O acessório segue o principal. O aval não. O aval é uma obrigação autônoma. Então, eventual vício que atinge a obrigação do avalizado não contamina a obrigação do avalista. Outra diferença, na fiança você tem o benefício de ordem. O fiador, ele responde subsidiariamente em relação ao afiançado. Ele tem o direito de exigir que primeiro se executem os bens do afiançado para depois serem executados os bens dele. No aval, isso não existe. A obrigação do avalista não é subsidiária, é solidária. O avalista responde solidariamente com o avalizado. Então, essas são algumas diferenças interessantes entre a fiança e o aval. Lembrando que até o Código Civil de 2002 tinha uma outra diferença, Na fiança, sempre foi necessária a outorga conjugal para que uma pessoa casada prestasse fiança. No aval, não. Com o Código Civil de 2002, artigo 1647, inciso 3º, se exige outorga conjugal tanto para a fiança quanto para o aval, salvo se o regime for a separação absoluta de bens. Mas não sendo esse regime, se exige outorga conjugal tanto para a fiança quanto para o aval, de acordo com esse artigo 1647, inciso 3º. Um dispositivo, aliás, que é muito criticado pela doutrina especializada. Vamos a mais uma pergunta. Professor, como compatibilizar as regras do Código Civil sobre títulos de crédito com as regras da Lei Uniforme de Genebra? Esse é outro tema muito atual em relação ao direito empresarial e especificamente em relação aos títulos de crédito. Por quê? Porque essa Lei Uniforme de Genebra é uma lei muito antiga, uma lei que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde a década de 60, que é uma lei adotada por vários países, porque foi decorrente de um tratado, de uma convenção internacional, que traz regras e princípios básicos sobre o regime jurídico cambial. O Código Civil de 2002 veio e tratou sobre títulos de crédito. Foi criticado, foi muito criticado, duramente criticado por isso, disseram que não precisava. Os defensores do Código Civil disseram, não, a gente criou isso aqui, mas para não competir com as leis especiais, não, com a Lei de Genebra e com as outras leis especiais que tratam de títulos de crédito. É só para permitir a criação de títulos atípicos ou inominados. Isso vai ser bom para o mercado, vai dar uma maior liberdade para o mercado para a criação desses títulos atípicos e inominados. Então, esses títulos serão regulados pelas regras gerais sobre títulos de crédito do Código Civil. Nesse ponto, tudo bem. O problema é que algumas regras do Código Civil de 2002, elas são incompatíveis com as regras da Lei Uniforme. Por exemplo, a Lei Uniforme permite o aval parcial, o Código Civil não permite.
A lei uniforme diz que o endossante se torna codevedor do título de crédito, salvo cláusula em sentido contrário. O Código Civil diz que o endossante não se torna codevedor, salvo cláusula em sentido contrário. Então, fica com esse problema. Qual é a solução? Artigo 903 do Código Civil. Ele mesmo diz, salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse capítulo. Então, o Código Civil se aplica aos títulos atípicos ou inominados. Títulos que venham a ser criados pela praxe comercial e que não tenham lei específica, serão regidos pelo Código Civil. Os títulos nominados ou típicos, esses títulos que já existem e que têm lei própria, ou títulos que venham a ser criados através de lei própria, serão regidos pelas suas leis especiais, pelas suas leis próprias. É o caso do cheque, da nota promissória, da letra de câmbio, da duplicata. Ok? Então é assim que a gente compatibiliza. O Código Civil se aplica aos títulos atípicos ou inominados. As leis especiais continuam regendo seus títulos de crédito típicos ou nominados. Então, um aval parcial pode se cair numa prova? Depende. Se for numa nota promissória, pode. Se for num título atípico regido pelo Código Civil, não pode. Ok? Vamos então à nossa última pergunta. Professor André, quando o protesto de um título de crédito é obrigatório? Essa é uma dúvida que aflige muitas pessoas. Eu preciso protestar um título para executar? Não precisa? É o seguinte, em princípio, para executar o devedor principal do título de crédito, você não precisa de protesto. O mero vencimento do título sem um pagamento, você já pode executá-lo. O título de crédito é um título executivo. Em regra, você precisa do protesto para executar os codevedores ou devedores indiretos. Por exemplo, o endossante. Aí você precisa protestar o título. Às vezes, você também precisa protestar o título para algumas finalidades especiais, como, por exemplo, para pedir a falência do devedor com base no artigo 94, inciso 1º, a impontualidade justificada. 94, inciso 1º da Lei de Falência, Lei 11.101/2005. Aí você precisa fazer um protesto. A Lei de Falência até diz que tem que ser um protesto especial para fins falimentares, mas a jurisprudência, em se tratando de título de crédito, aceita o mero protesto cambial. Existe o protesto para comprovação da mora, por exemplo, na alienação fiduciária e garantia. Ou seja, existem algumas situações especiais que exigem um protesto. Mas, em princípio, você não precisa do protesto para executar o devedor principal do título, apenas para executar os seus co-devedores. Por exemplo, endossante, os chamados devedores indiretos, ok? E em outras situações você vai precisar do protesto. Então, nós encerramos esse Saber Direito Responde. Agradeço a atenção de todos e espero ter tirado as dúvidas que foram enviadas. Lembrando que você pode enviar dúvidas para o Saber Direito pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br e você pode também rever as aulas e assistir todos os programas da família Saber Direito no site da TV Justiça, www.tvjustiça, sem essa cedilha, apenas o c.jus.br. Muito obrigado.